E hoje é dia de mais um Ferro Respostas. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. De vez em quando às quartas-feiras também. Hoje nós vamos para mais um vídeo de Ferro Respostas, onde eu esclareço dúvidas deixadas por nossos amigos inscritos e membros nos comentários. Então, se você tem alguma dúvida sobre ferrovias, deixe aqui embaixo que eu posso estar selecionando para responder em um futuro vídeo. Aventuras de 4 e 5 oficial. JJF, uma dúvida. Por que não se vê mais as Namíbias U-20C-1 no trecho em trens como Capina Química? É por falta de peças, má gestão, potência? Muito obrigado. Amigo, as GE U-20C-1 já chegaram ao Brasil como locomotivas usadas, e bem usadas. Na verdade, elas são das U-20C mais antigas do mundo, tendo sido construídas bem no início da década de 1970. Se eu não me engano, as unidades que vieram para o Brasil são de 1970 e 1971, enquanto que as mais antigas produzidas pela GE para o Brasil são de 1974. Em todo caso, eu estou falando isso de memória. Se vocês quiserem mais informações a respeito, cliquem aqui neste card para acessar o vídeo onde eu conto a história das GE U-20C e U-20C-1 no Brasil. Menos de 2 dezenas de U-20C-1 foram importadas, e elas têm algumas diferenças de peças com as demais U-20C. Ou seja, não é tão simples intercambiar peças entre um modelo e outro. Além disso, por serem locomotivas usadas e um pouco mais antigas, elas já vieram com uma expectativa de vida útil muito pequena. Por isso mesmo, apenas 2 locomotivas do modelo ainda estavam em operação no ano passado, uma na Rumo e uma na Transnordestina. Pelo que eu vi fotos recentemente, a unidade da Rumo ainda se encontra em operação. Eu não tenho informações da unidade da Transnordestina. Então, basicamente, é por isso que não se vê mais esse tipo de locomotivas em operação. As demais unidades foram sucumbindo à velhice e à falta de peças de reposição. Até porque, por serem locomotivas específicas, a GE não produz mais esse tipo de peças. Muito obrigado por sua participação, amigo. Jean Martinez, 6925. Então, se falar por força de tração, as russas são mais potentes que as AC-44I? Jean, essa é uma questão um pouco complicada, porque a gente está colocando 2 tipos de locomotivas que nunca rodaram juntas. A russa rodou em seu tempo, e as AC-44 rodam atualmente, e elas nunca tiveram como ser comparadas uma com a outra de maneira objetiva. Ou seja, rodando no mesmo trecho, com o mesmo tipo de carga, com o mesmo tipo de vagão, com o mesmo trem tipo, com o mesmo tipo de operação. Então nós temos que abrir algumas concessões. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que aqui no Brasil, as russas sempre operaram abaixo da capacidade total que elas poderiam operar, devido a questões da eletrificação, já que elas haviam sido projetadas para 3.300 volts e a linha da Paulista é em 3.000 volts, e também de peso máximo por eixo que a linha poderia aguentar, que no caso da russa já estava no limite e ela precisava ainda de mais peso para ter lastro para poder trafegar sem patinar. E também por questões das curvas serem muito fechadas. Então nós temos que comparar as locomotivas com o que nós temos. No caso, as Little Joe da Milwaukee podiam exercer o máximo de sua força de tração, porque lá elas operavam em 3.300 volts e elas também tinham esse peso extra de lastro nas unidades. Lá, 2 locomotivas operando em tração múltipla
davam conta perfeitamente da mesma quantidade de vagões que uma quadra de EMD SD-40. No caso aqui do Brasil, uma russa conseguia dar tranquilamente conta de trens rebocados pelas locomotivas jiboia da Companhia Paulista, que eu já contei a história e vocês podem assistir neste link aqui na card, e de uma tripla de GE U-20C ou de EMD GP9 e GP18. Como a Paulista e posteriormente a FEPASA não utilizou essas locomotivas em tração dupla, fica mais difícil de saber o quanto elas conseguiam operar com mais vagões em tração dupla. Já uma AC-44 consegue puxar sozinha tranquilamente 40 vagões prancha da Brado. Eu vou usar essa medida porque é o que eu vejo mais frequentemente em vídeos pela internet, de uma C-44 com 40 vagões de carga da Brado. E que certamente uma russa também conseguiria dar conta, embora já com certeza estando em seu limite. Então, para ser justos, nós podemos dizer que a russa, no mínimo, conseguia empatar com uma GE AC-44I. E talvez, se tivesse melhores condições, poderia conseguir ultrapassar o que uma unidade de AC-44I consegue rebocar. Mas nós nunca conseguiremos ter esta medida pelas condições em que elas rodaram no Brasil. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. Weiden Fleck 1511. JJ, responde minha pergunta, por favor. Não gosto quando colocam isso nas perguntas. Você acredita que após o fechamento da FEPASA, com as outras empresas ferroviárias continuassem com a eletrificação das linhas, as locomotivas elétricas da FEPASA seriam usadas ou apenas descartadas? Eu acredito que não ia mudar nada. As locomotivas seriam descartadas. A eletrificação da FEPASA, principalmente na bitola larga, já estava muito obsoleta, não tendo recebido nenhum investimento significativo desde a década de 1980. No máximo, as Vandecas é que poderiam continuar operando, mas não na estrutura que existia nas linhas de bitola larga. Já nas linhas de bitola métrica, a situação era um pouquinho diferente. Tanto é que existia uma recomendação da própria FEPASA para o governo federal, quando a FEPASA foi federalizada, de se manter a eletrificação na bitola métrica e investir na conclusão da eletrificação pelo menos do trecho entre Boa Vista Nova e Pantojo, nesse caso em bitola mista, para usar as locomotivas francesas. Isso porque na bitola métrica, embora as locomotivas 1C mais C1, fabricadas pela General Electric e Westinghouse no final da década de 40, também já estivessem bastante obsoletas, havia uma quantidade suficiente para elas continuarem em operação, pelo menos por mais uns 10 anos. E haviam as mini-saias, que estavam completando a primeira metade de sua vida útil, o que significava que pelo menos por mais 15 anos, tranquilamente elas poderiam rodar. E ainda havia todas as peças sobressalentes para as locomotivas francesas. Além dos 2 protótipos que já estavam em operação, poderiam ser construídos mais 23 unidades. Então, no máximo, a linha entre Pantojo e Boa Vista Nova poderia continuar operando junto com o tronco da Sorocabana. E eu planejo fazer um vídeo falando mais a respeito disso, sobre o que deveria ter ocorrido diferente tanto na eletrificação do trecho, quanto na questão das concessões para a eletrificação continuar operando. Mas não certamente com as locomotivas de 24 anos atrás, que hoje já seriam completamente obsoletas e peças de museu e sucata. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. E muito obrigado pela participação de todos. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!